Estamos recebendo no Consumidor RS com muita alegria Dr. Rodrigo Moravalli, coordenador do Grupo de Cuidados Paliativos do Hospital Moinhos de Vento. Dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso. E a pandemia está trazendo impactos muito além do coronavírus à terceira idade. As atividades durante o isolamento social ajudam a reduzir o declínio funcional nessa população. É um tema meio delicado. Como é que vocês estão lidando com isso, doutor Rodrigo? Bem-vindo. Olá, como é que vai, Alexandre? Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Bom estar aqui falando com vocês. Isso é uma coisa muito percebida, sabe? Que mesmo antes da pandemia, a gente já percebia que a rotina era importante no dia a dia do idoso. É normal que com o passar da idade, com o avançar da idade, as pessoas fiquem com uma dificuldade maior com o esquecimento, com algumas lembranças do cotidiano, de onde colocou tal situação, de como fazer tal alimento, de como seguir tal rotina. Com o passar do tempo, a gente percebeu que a gente elaborando uma rotina nessas pessoas, elas tinham um funcionamento melhor. E toda vez que elas saem, seja por motivos de saúde ou até por viagem, qualquer mudança habitual, a gente percebe realmente um declínio dessas pessoas. Era muito comum, final de ano, vai para a praia, chega num ambiente diferente, leva os avós, e os avós começam a ter problemas de desorientação, tanto espacial, de não saber onde estão, quanto temporal, de não ter uma ideia real de tempo, dias da semana, horário. Eu vivenciei isso. Isso a gente levando, a gente transpondo isso para uma situação ainda de um estresse extremo relacionado a uma pandemia, onde a gente tem uma chuva de informações nos deixando ansiosos diariamente e a gente não sabe onde a gente vai procurar uma informação realmente que seja fidedigna e que a gente possa seguir. E a gente tem informações tão antagônicas de pessoas que são referências em assuntos, então deixa todos muito angustiados. Se a gente passar isso para um idoso, onde ele já tem um limiar diferente, a gente percebe realmente um declínio muito importante. E a gente começou a perceber isso no consultório. Nas consultas que a gente faz por vídeo, quando a gente conversa, eu mantive muito contato com meus pacientes via telefone. A gente vê o relato dos familiares da piora muito importante dessa população, né? Tanto na questão de humor, quanto na questão de ficar mais sonolento, na questão de ter alterações de sono, na questão de ansiedade, tanto da hiperfagia quanto da hipofagia, da inapetência, né? O aumento do apetite ou da perda do apetite. A gente sente isso claramente nesses idosos. Uma situação que fica difícil até da gente manejar, porque como é que a gente vai resolver isso, né? É difícil ir para a rua, eu não consigo manter a mesma rotina, a gente precisa ainda manter um certo distanciamento social e essa população, por realmente ser uma população mais fragilizada e mais predisposta a ter uma infecção grave, uma evolução desfavorável dessa doença, fica uma situação bastante complicada, né? E bastante complexa também. E o que vocês estão recomendando aos familiares, doutor Rodrigo? A recomendação é a gente tentar trazer o máximo de estímulo para essas pessoas, né? A gente ficar em casa começa a ser extremamente entediante, né? A gente Concordo. Eu percebo nas minhas filhas que estão em casa, eu tenho uma filha de 9, uma filha de 6, elas já estão bastante inquietas em casa, já começam a ficar incomodadas, e elas têm uma disponibilidade de interações muito grandes. Se a gente transpõe isso também agora para o idoso, claro, as possibilidades é televisão, leitura já alguns não conseguem em função da visão, que já fica difícil. Às vezes a televisão em função também ou da visão ou da audição. A gente precisa tentar, dentro de cada quadro, dentro de cada capacidade funcional, né? A gente tentar mecanismos de estimular esse idoso, seja por vídeos, leitura, discussão de leitura, não apenas ler, né? Ler e discutir o que a gente está lendo, para que isso seja elaborado, para que seja interpretado aquele texto, para que seja uma leitura efetiva, né? Para que realmente funcione como um estímulo. Palavras cruzadas,
recordar fotos, discutir coisas antigas, viagens antigas, qualquer coisa que traga conexão dessa pessoa para o mundo real e para a rotina dela. Medicamento para depressão em idosos ou não? Em muitos casos tem indicação, né? A grande questão é que, se a gente for olhar, a gente hoje em dia tem um excesso de prescrição até de antidepressivos em idosos. Entendo. Né? Muitos idosos acabam recebendo antidepressivo sem uma avaliação mais aprofundada se realmente a gente tem um quadro de depressão ou se a gente tem um quadro de tristeza. Tristeza não se trata com antidepressivo, né? E dentro de perdas, sempre que a gente fala em perdas, seja uma perda funcional, que é uma habilidade de fazer alguma atividade, seja habilidades básicas como alimentação, autocuidado, higiene, vestuário, ou a gente tenha perdas de familiares, ou a gente tenha perdas financeiras. Sempre que a gente fala em perda, a gente está falando em sofrimento. Claro, né? claro. E sempre que a gente fala em sofrimento, a gente tem que tentar achar alguma maneira de diminuir essa realidade, essa experiência que a pessoa está sentindo, né? E a gente viu que realmente, assim, atividade física, leitura, atividades integrativas, música, tudo isso funciona. Não tem uma regra, mas a gente precisa estimulação, né? O senhor está atendendo no consultório normalmente? Atendo no consultório, normalmente, pacientes sem suspeita de quadro infeccioso viral, né? A gente modificou toda a rotina do consultório, as consultas estão mais espaçadas, os pacientes não se cruzam na recepção, a gente tem duas recepções no consultório, então a gente consegue acomodar em ambientes separados de maneira a não ter contato. A gente está estimulando que os pacientes que tenham condição de vir sem acompanhante venham sem acompanhante. Entendi. E eu faço muita visita domiciliar também, né? Eu tenho isso aí é fora de série. Casa, né? Isso é fora de série. E tem feito teleconsulta, telemedicina, tem usado? Tem usado tudo que a tecnologia oferece para a gente tentar diminuir o sofrimento envolvido nisso. Claro. Porque é muita perda, a gente está tendo muita perda. Tu imagina que um paciente que vai interna por suspeita de Covid, o paciente fica isolado, o paciente não tem o contato próximo, muitas vezes fica no CTI sem visita, com visita apenas virtual. É verdade. O prejuízo que isso nos traz emocionalmente, o sofrimento que envolve isso, né? Concordo. E se a gente pegar a pandemia, falar pontualmente de pandemia, a mortalidade é pequena. A mortalidade é pequena. Muitas pessoas não internam e têm sintomas muito leves. Sim. Entendi. Muitas pessoas não internam e têm sintomas leves. Mas em todos os casos, a gente tem muita angústia e sofrimento envolvido. Todos os pacientes, mesmo aqueles que transcorrem super bem a doença, eles ficam extremamente angustiados, ansiosos, e gera um pavor neles e em toda a família que está em volta. Então, Doutor Rodrigo Moravalho, o senhor tem consultório lá no Centro Clínico, no próprio Hospital Moinhos de Vento? Não, meu consultório é na 24 de outubro, próximo ao Hospital Moinhos de Vento. Entendi. É perto ali? Exato. No hospital eu faço a parte de avaliação dos pacientes internados, tanto os meus, quanto os pacientes que a gente faz acompanhamento do grupo de cuidados paliativos. Entendi. Doutor, também está diretamente relacionado com essa questão de pandemia e até propriamente do idoso e desse prejuízo todo funcional que o idoso tem nessa situação. É verdade. Doutor Rodrigo Moravalho, coordenador do grupo de cuidados paliativos do Hospital Moinhos de Vento, muito obrigado pela participação conosco, pelas dicas. Poxa, Alexandre. Vamos motivar os nossos idosos para sair de uma situação de inatividade. Exatamente. Melancolia, pode gerar depressão, enfim. Exatamente. E estimular que dentro daquela possibilidade e respeitando o distanciamento social, situações onde a gente possa pensar, por exemplo, numa caminhada em volta de casa, na praça, com um ambiente aberto, com ventilação, de máscara, né? Num horário alternativo, onde a gente não vai ter um número de pessoas muito grande circulando,
Isso é importante, vai ver gente, pegar um pouco de sol, isso também é importante. É a gente tentar adequar, os extremos sempre são muito ruins e habitualmente são prejudiciais, né? Então, a gente tentar encaixar dentro da realidade do bom senso, evidentemente, uma situação onde a gente também não isole tanto o idoso, porque é importante ter muito claro na cabeça que esse isolamento vai trazer um grau de prejuízo para ele. A doença traz, mas o isolamento e todo esse cuidado também nos expõe a uma situação de risco. Entendi. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Uma alegria revê-lo. Um abraço bem carinhoso. Um abraço, sempre que precisar, estou à disposição. Um grande abraço, Alexandre. Muito obrigado. Agradecer a Schiller, lá no Moinhos de Vento, a possibilidade dessa maravilhosa entrevista. Obrigado, doutor Rodrigo. É incrível. Muito obrigado. Tchau, tchau.